Olá, seja muito bem-vindo ao React Native Insider, seja muito bem-vindo ao nosso workshop. Eu estou muito feliz de ter você aqui, então antes de tudo, seja muito bem-vindo. Eu tenho certeza que você vai evoluir muito, então seja para você que está começando agora, começando do zero, quer começar a criar seus aplicativos ou até mesmo entrar para o mercado aí que está, cara, super aquecido. Seja muito bem-vindo, ou para você também que já participou de algum evento nosso do Insider, seja muito bem-vindo de volta, né? Já são mais de 12 mil alunos que passaram pelos nossos treinamentos e é sempre, cara, um prazer enorme estar aqui mais uma vez, fazendo parte dessa sua jornada. E olha, eu tenho certeza que ao final desse treinamento aqui, ao final lá sexta-feira, lá no final do Insider, você vai estar outra pessoa, vai ter evoluído e aprendido muito aqui dentro com tudo que a gente vai ver. Então a gente vai desenvolver desde o extremo zero, aprender e criar um aplicativo muito completo. E como sempre, o nosso foco não é só para você fazer aqui junto comigo no Insider, e sim para você aprender de verdade e desenvolver um aplicativo completo, tá? Então pode ter certeza que lá no final, sexta-feira, final do nosso workshop, você vai ter evoluído muito aqui. Então, sem enrolação, primeira coisa, dentro do Insider aqui a gente vai utilizar o React Native, que é uma biblioteca, né, uma ferramenta para a gente desenvolver aplicativos para Android e iOS. Mas antes da gente sair em qualquer código, criando qualquer projeto, antes de eu entrar aqui e compartilhar minha tela com vocês para a gente poder começar, duas coisas, né? Primeira coisa, vamos conhecer o projeto que a gente vai desenvolver ao longo aí desse workshop, que, cara, é sensacional, um projeto que a gente vai aplicar muita coisa e vai ficar bem bacana. Então vamos conhecer qual que é o projeto que a gente vai desenvolver e depois vamos entender as motivações, né? Passando ali por cima de o porquê utilizar o React Native, qual que é as motivações da gente utilizar essa ferramenta para desenvolver os aplicativos, né, para Android e para iOS, e depois sim a gente vai passar todo pelo ambiente de configuração, tá? Então pode ficar tranquilo que se você nunca configurou, a gente vai passar desde toda a configuração antes de começar a criar o nosso primeiro projeto, tá? Seja para você que tem um computador um pouco mais fraco e quer rodar direto o aplicativo no seu celular, ou para você que quer criar um emulador, a gente também vai mostrar. Então, fica tranquilo, bora lá. Então, bora conhecer a aplicação que a gente vai desenvolver. Então, vamos lá, bora conhecer a aplicação que a gente vai desenvolver aqui ao longo do nosso workshop. Primeiro, chamei ela de React Prime, mas claro, vocês vão poder chamar aí de como vocês quiserem, né? Personalizar ele sem problema nenhum. Então, basicamente, é um aplicativo de filme, tá? Que a hora que a gente entrar ali na nossa home, vai mostrar então os filmes que estão em cartaz, vai mostrar a lista dos filmes que estão em cartaz, tá? Então, tudo isso aqui, a gente vai gerar esse primeiro filme aqui, que é um banner dinâmico. Toda vez que ele entrar vai mostrar o filme em cartaz diferente, não vai ficar o mesmo, então vai ficar bem dinâmico isso aqui, tá? E também vai mostrar os filmes que estão populares ali, os filmes que são mais votados também, tá? Claro que essas imagens aqui é tudo ilustrativa para construir a interface, mas isso daqui tudo vai ser baseado no mundo real, hoje em dia mesmo, tá? Então vai ficar bem legal isso aqui e claro, você também vai poder pesquisar um filme. Ah, quero pesquisar um filme, você pesquisa ali e vai cair aqui todas as suas buscas aqui dos filmes que ele encontrou. E claro, tanto aqui quanto na home, ali na página inicial, você pode clicar em cima de um filme e a gente vai, ó, acessar os detalhes desse filme aí, vai mostrar aqui qual que é a thumbnail do filme, vai mostrar qual que aqui é o número, né, a votação dele, vai mostrar também o nome, as estrelinhas, quais são as categorias, toda a descrição desse cara aqui, e também a gente vai poder clicar aqui, ó, e salvar o filme na sua lista. Então você vai ter uma lista dos filmes que você quer guardar para poder assistir dentro ali na sua lista, e isso sim a gente também vai persistir, ou seja, vai salvar ali no celular do usuário. O cara pode fechar o aplicativo, desligar o celular, ligar, quando ele abrir o aplicativo, vai estar salvo ali os filmes ali que ele salvou. Então vai ficar bem legal, a não ser que ele delete o filme ali, né? Então vai ficar bem completo. E também a gente colocou esse link aqui, que a gente vai receber ali a URL que a distribuidora, né, colocou ali da página inicial desse filme. Então quando o cara clicar, ele também vai abrir um navegador ali dentro do aplicativo, abrindo aí a página desse filme se tiver. Tá? Então vai ficar bem completo, são bastante telas aqui que a gente vai desenvolver, um projeto, cara, bem completo mesmo, e a gente pode aplicar muita coisa aqui importante ao longo, né, e a gente vai desenvolvendo esse projeto aqui, tá? Então, por exemplo, a gente vai trabalhar com navegações, é algo importantíssimo a gente saber criar, saber colocar esses tipos de navegações, porque não é um tipo só, a gente vai ter o tipo drawer, que é esse tipo de hambúrguerzinho, né? Aqui você clica, abre o hambúrguerzinho aqui com as telas que você quer. Então esse é um tipo, né, chamado drawer navigator, e também a gente vai conhecer o tipo stack, que é basicamente esse tipo aqui que quando pesquisei algo, cliquei, ele sobe ali e mostra em pilha, né, que a gente fala, abre uma na frente, que é a tela que você quer abrir, que por exemplo aqui sua busca, ou quando você clicar num filme, vai abrir aqui nesse formato, né, os detalhes do filme também. Então
muita coisa, além de persistir os dados aqui também. Então a gente vai aprender bastante coisa, o projeto está bem completo e fica tranquilo que tudo isso aqui a gente vai fazer passo a passo, explicando e você vai aprender, pode ter certeza, tá? E tudo isso a gente vai consumir de uma API, ou seja, eles vão disponibilizar ali todos os acessos dos filmes, todas as partes dos filmes, para a gente poder consumir e utilizar aqui dentro do aplicativo, construir dessa maneira aqui, com fontes reais, né? Então isso aqui não vai ser algo que eu vou inventar, a gente vai buscar sempre da API, e a API vai trazer os filmes que estão em cartaz, os filmes que são populares, os filmes que são mais votados, os detalhes deles, qual que é a votação, qual que é aqui a categoria. Então tudo isso a gente vai ter acesso e aí a gente pode consumir dentro do nosso projeto aqui, tá? Então esse link aqui vocês vão ter aí abaixo, tá? Para vocês acessarem esse link vai ter acesso a toda a nossa interface aqui, igual eu estou mostrando aqui para vocês, então vocês vão ter acesso. Eu também deixei um helperzinho, tá? Que é a parte onde já a gente vai ver que é a API, onde a gente vai consumir, né? Pegar esses detalhes dos filmes e também toda a paleta de cor que a gente tem, que a gente vai utilizar, tá? Eu só deixei aqui para vocês terem também, tá? Então, maravilha! Agora que a gente conheceu aqui o nosso React Prime, bora entender as motivações de como utilizar o React Native, por que utilizar esse cara aí, pra gente começar a colocar a mão na massa e desenvolver esse nosso projeto aí, começar a criar ele. Então, vamos lá. Então vamos lá, a gente vai utilizar aqui dentro de todo o nosso workshop o React Native, que ele é basicamente uma biblioteca lá criada pelo time do Facebook para desenvolvimento de aplicativos para Android e para iOS. E por baixo dos panos ali, a gente vai utilizar o JavaScript como linguagem de programação para desenvolver os nossos aplicativos. E a gente vai então conseguir, com um único código, apenas com o JavaScript, desenvolver tanto para Android quanto para iOS, com um único código. E sim, a gente consegue colocar dentro da Google Play, da Apple Store, sem problema nenhum. Mas aí se você está se perguntando então, ah, Matheus, eu vou criar um código, um único código e esse aplicativo tem que ser igual? E se eu quiser criar uma interface um pouco diferente ali, tratando para iOS, tratando para Android, ser um pouco diferente, eu posso? Com certeza. Você não precisa ficar refém de eu criar um único código e ele vai ter que rodar igual nas duas plataformas. Você pode criar as diferenças também sem problema nenhum. Então a gente fica tranquilo. E tudo isso nativo, de forma ali que a gente consegue acessar qualquer recurso nativo. Ah, câmera, quero acessar o barômetro, quero acessar mapas, geolocalização, quero acessar todos os sensores. A gente pode, sem problema nenhum, com o React Native para desenvolver todos os nossos projetos aí. E a outra coisa importante é por que o React Native? Né? A gente poderia falar aqui várias coisas boas, várias coisas ruins, ou comparar com outras bibliotecas ou frameworks, mas cara, não existe melhor linguagem. Isso eu vejo bastante gente perguntando ou buscando isso. Então não existe esse negócio de melhor framework, melhor linguagem. Existe aquele que se encaixa melhor com aquele tipo de projeto que você quer desenvolver. Então uma linguagem, ou um framework, ou uma biblioteca como React Native, ele é uma ferramenta que vai te ajudar a desenvolver, a resolver aquele problema. Então o programador, ele é algo que não só escreve código, e sim ele vai buscar soluções a resolver aquele problema, entregar uma solução. Seja, sei lá, um aplicativo de finanças, um aplicativo que é uma loja virtual, um e-commerce, ou um aplicativo de filmes. Então, aí, o React Native me atende? Ele é uma biblioteca que ele então constrói aplicativo para Android e para iOS. Show de bola, ele me atende para esses projetos que eu quero construir? Maravilha, então aí a gente vai. Agora, o React Native ele é uma biblioteca, um framework, sei lá, para construir jogos? Não, aí ele já não entra aqui, entendeu? Então não existe esse negócio de melhor ou pior, mas eu separei alguns pontos que é importante quando você vai escolher também uma biblioteca ou um framework para desenvolver os seus projetos. A primeira coisa é comunidade muito grande e ativa, né? Então por baixo dos panos aqui a gente tem uma comunidade muito grande, ou seja, você está desenvolvendo um projeto e caiu num problema ou quer procurar um fórum para trocar uma ideia sobre alguma solução que você quer desenvolver, cara, provavelmente alguém já passou por esse problema que você está tendo e tem várias comunidades, vários fóruns aí que podem te ajudar e que vão ter a solução ou que vão ter pessoas que podem te ajudar ou você ajudar essas pessoas também, que é algo, cara, sensacional compartilhar o seu conhecimento também. E claro, além de toda a comunidade do React Native que eu tô falando em si, a gente tem por baixo ali o JavaScript, né? Que é uma linguagem, cara, que tem uma das maiores comunidades na internet. Então tem muita coisa produzida já com JavaScript que vai te ajudar se você cair no problema ou muita solução, né? Então, tanto o React Native quanto a linguagem que tá ali por baixo dos panos é bem robusta, tá? E a segunda coisa é um mercado super aquecido. Então não adianta a gente trabalhar com React Native e não tem mercado, né? E o React Native, cara, cada vez mais vagas. Então o mercado é super aquecido para trabalhar com aplicativos tanto aqui no Brasil
quanto fora, né? Desde vagas de mais de 2.000 a mais de 10.000 também, tanto trabalho remoto quanto a parte presencial. Muito aquecido a parte de desenvolvimento com React.js, React Native, que é a biblioteca que a gente vai utilizar aqui, tá? E o terceiro ponto, então, é a velocidade de desenvolvimento e menos custos, né? Porque com o React Native, como você prestou atenção, a gente desenvolve, então, para Android e para iOS, com um único código. Então, eu consigo desenvolver um projeto completo, colocar na Google Play, na Apple Store, sem problema nenhum, e nativo, ter acesso a todos os recursos. Agora, se eu tivesse que criar um aplicativo e eu quero então desenvolver para Android nativo só para Android, aprender Kotlin, por exemplo, precisaria aprender uma linguagem de programação diferente, dominar toda a parte ali do Android para desenvolver para Android, e quero para iOS agora. Agora eu precisava, então, entender toda a linguagem de programação que a gente utiliza lá para iOS, desenvolver ele nativo para iOS e aí colocar na Apple Store. Então é muito mais tempo e tempo ali vai ser dinheiro, então a gente tem muito mais custo se você tem que dominar todas essas linguagens para desenvolver os seus projetos, que são todas diferentes, né? E aí colocar nas duas plataformas. Então a gente perde muito tempo e também muito dinheiro, né? Aqui com o React Native a gente consegue ter toda a performance, todo o aplicativo nativo ali e desenvolver para as duas plataformas utilizando uma linguagem robusta como o JavaScript também, tá? Para a gente finalizar aqui a parte do React Native, antes da gente entrar ali na parte de configuração, né? Como eu falei, a gente vai configurar todo o seu ambiente para a gente começar a desenvolver e criar os nossos projetos. Primeiro, eu coloquei algumas empresas que utilizam aqui, apenas algumas empresas que utilizam o React Native dentro dos seus aplicativos, tá? Então, como o Facebook, o Instagram, tá? O Walmart, o Skype, tem o Tesla ali, o Uber Eats, e tem o Discord, o Pinterest e entre outros também que utilizam, né? Eu coloquei só algumas aqui que utilizam ali o React Native dentro dos seus aplicativos, dentro dos seus produtos, tá? E para desenvolver aqui dentro do workshop, a gente vai desenvolver com o Expo, tá? Então a gente vai configurar o nosso ambiente com o Expo. E aí, antes de eu responder e antes de eu explicar o que é o Expo, se você já trabalha com React Native, já criou, está começando a aprender, você sabe que tem duas maneiras para a gente criar. Tem o Expo e tem o React Native CLI, que é basicamente o completo ali, né? Matheus, por que você vai utilizar o Expo e por que a gente não utiliza o CLI, como eu falei? O Expo, ele é basicamente um facilitador, tá? Então o Expo ele é um framework para o React Native, se você pesquisar. Basicamente ele já traz ali um leque de ferramentas de configuração para você entrar direto no desenvolvimento, se preocupar com o desenvolvimento e não com a configuração do ambiente. Tá? E aqui, como a gente vai desenvolver um projeto e a gente tem uma hora limitada, a gente tem também dias limitados, que o nosso workshop são 5 dias, então a gente não vai perder tempo com configuração, e sim a gente vai entrar direto no Expo, que basicamente a gente faz tudo, né? E desenvolve com React Native. Tá? Então o Expo ele é um framework ali que vai trazer bastante coisa junto, e a gente vai ver isso a hora que eu estiver começando a criar o projeto, então a gente vai ver isso com detalhes mesmo. Fica tranquilo. E com ele, como a gente já tem todo esse leque, a gente vai ter mais produtividade e facilidade no desenvolvimento. Porque eu não vou precisar ficar configurando toda a SDK do Android para conseguir desenvolver ali e criar um emulador do Android. E com o Expo, basicamente, ele tem todo esse leque já pronto. A gente pode utilizar o emulador ou até mais fácil, rodar direto no seu celular, seja Android ou seja um iPhone, por exemplo, sem problema nenhum. Eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer esses dois caras, né? Tanto no emulador quanto rodar direto no seu celular, tá? E o terceiro ponto ali é as funcionalidades pré-instaladas. Então não preciso ficar me preocupando com configuração, posso trabalhar com câmera, posso trabalhar com barômetro, com sensor, com geolocalização, com a parte de consumir uma API externa. Tudo isso a gente pode utilizar com o Expo sem problema nenhum, de forma nativa também, tá? E aí, para a gente começar agora a colocar a mão na massa, qual que é os requisitos então que eu preciso para a gente começar a desenvolver? O que eu preciso instalar então, Matheus? Basicamente ter o Node.js instalado, a gente vai instalar isso aqui, fica tranquilo, e também instalar o Expo. Simples, nada demais. E aí você pode rodar direto no seu celular, Android ou iPhone, sem problema nenhum, projeto que a gente vai criar aqui junto, tá? Aí se você quiser a mais, né, ir um pouquinho a mais, meu PC suporta, eu quero criar um emulador aqui, eu posso. Também vou mostrar para vocês como vocês podem criar um emulador ao invés de rodar direto no seu celular. Então bora lá para minha tela do computador para a gente começar. Então vamos lá configurar o nosso ambiente agora aqui para a gente colocar a mão na massa, começar a desenvolver. Então a primeira coisa é ter o Node.js instalado aí na sua máquina. Então entrar aqui nodejs.org, mas também vou deixar aqui abaixo para vocês. Então só clicar nessa versão LTS, tá? Então sempre baixa a versão LTS, que é a versão que está estável ali. Então clicou, ele vai começar a baixar e após aí ele baixar aqui, é só você abrir o instalador da Next e aí instalar. Não tem segredo nenhum para instalar ele aqui, tá? Então, a hora que você finalizou a instalação dele,
primeira coisa, a gente precisa então abrir o CMD para conferir se ele foi instalado. Então vamos lá, vou clicar aqui, vamos pesquisar então CMD, vamos abrir o CMD. Maravilha, com o CMD aberto é só você digitar node espaço traço V, deixa eu dar um zoom aqui para vocês, digitar node espaço traço V, dá um enter aí e ele vai devolver a versão, tá? Então ele vai devolver alguma versão que é provavelmente a versão que você instalou. Devolvendo essa versão quer dizer que o Node.js está instalado, então agora a gente pode instalar o Expo e começar a criar esses nossos projetos já. Então, vou minimizar. Vamos fechar aqui, vamos voltar aqui para o nosso Expo, também vai estar aqui a documentação para vocês, o link, né, mas é expo.dev, e aí vim aqui na parte de Get Started, vamos lá, e aí ele tem aqui o comandinho para a gente poder começar a instalar ele na nossa máquina e criar um projeto também. Então a gente já tem o Node.js, podemos começar. Então, só copiar aqui, tá? Vamos voltar no nosso CMD, deixa eu dar um CLS aqui só para limpar, e aí então posso colar, mas é npm install, espaço, traço, global, para instalar ele globalmente na nossa máquina, para qualquer local a gente conseguir abrir o CMD e criar um novo projeto com o Expo, né, que é a linha de comando ali que a gente está instalando, que vai poder criar um projeto, gerar um build e por aí vai. Então, eu posso instalar ele globalmente, vamos instalar ele aqui, dá um enter aqui e é só aguardar. Maravilha, ó, instalado, então deixa eu aumentar um pouquinho. Então, ó, já foi instalado. Se você quiser conferir, é só você digitar também expo-version aqui e ele vai te mostrar a versão do CLI. Vamos lá, ó, mostrou a versão, ele até mostrou aqui que instalou e no nosso version, ó, mostrou aqui que a versão agora está instalada, tá? Então agora a gente já está apto a criar já os nossos projetos com o Expo e o comando é bem simples, tá? Então deixa eu dar um CLS. Para você criar um aplicativo com o Expo, né, com React Native, é só a gente digitar expo, espaço, init, espaço, o nome do aplicativo que você quer. Só que lembrando, ele vai criar onde você está, tá? Então, onde você está no CMD, ele vai criar a pasta desse seu app. Então, no meu caso, ó, eu estou dentro de users, dentro de Matheus. Se eu desse aqui meu app, por exemplo, ele iria criar a pasta do meu aplicativo, todos os meus códigos, aqui dentro do Matheus. Então, eu teria Matheus e o nome que você dá aqui. Então, tem que cuidar aí, cuidado para não criar dentro de pastas com acentos, com caracteres especiais e o seu projeto também, tá? Então, cuidado com esses detalhes aqui. Então, aí você pode criar na pasta que você quiser, tá? Eu vou acessar a pastinha aqui do meu outro HD, então eu tenho um HD aqui no D, CD React Native, CLS aqui, eu tenho um CD Insider, que eu coloquei aqui, criei uma pastinha para mim criar os projetos aqui. Então, aqui dentro dessa pasta aqui, eu quero criar o meu projeto. Então, Expo, init, igual eu falei para vocês, e aí o nome do app. Então, eu vou chamar aqui o app de Filmes, beleza? Então, vamos criar aqui o nosso app Filmes, vamos lá. Maravilha, ele pede aqui algumas opções que a gente pode criar, e a primeira opção, que é a blank aqui, minimal app, ou seja, basicamente ele tem só a casquinha ali do nosso app, ou seja, sem nada que não é necessário para rodar esse app. Então ele em blank, ele em branco ali basicamente. Então essa opção, a gente só dá um enter aqui, e ele vai então começar a criar essa pasta, a criar tudo que é necessário para a gente começar a desenvolver, então criar o nosso projeto aí. Então agora também é só esperar. Então, maravilha, criou aqui para mim, ó, já falou que ele criou aqui a pastinha Filmes. Se eu navegar aqui, ó, até a pasta do Insider que eu tô dentro de React Native, Insider no meu caso, né? Então, aqui dentro ele criou, ó, Filmes. Então, se eu abrir aqui Filmes, tá aqui todo o código que ele gera para a gente começar a desenvolver, então, o nosso aplicativo já, tá? E aí, para a gente rodar já esse projeto aqui, basicamente, é só a gente vir aqui, ó. Estamos dentro de Insider e a gente criou com o nome de Filmes, então eu preciso agora dentro do CMD acessar a pasta que eu criei, então ele criou aqui CD Filmes, então ó, tô dentro agora da pastinha aqui de Filmes, então deixa eu dar um CLS, pode ver que agora eu tô dentro da pasta aqui React Native, que eu entrei, Insider e Filmes, então maravilha, você tem que acessar dentro da pasta do projeto com o nome que você criou também, então acessei aqui dentro, agora é só eu digitar Expo espaço Start. Tá? Então, aí ele vai subir o nosso projeto, né? Rodar esse nosso projeto aqui, é só a gente aguardar, deixa eu só puxar que ele abriu aqui no outro navegador, no outro... Então, ó, já tá rodando aqui, perfeito, maravilha. Então, agora a gente já poderia começar a desenvolver. Então, antes disso, eu vou ensinar para vocês como que a gente consegue configurar o Android Studio e criar um emulador, caso você queira, tá? Então, essa parte do Android Studio é opcional. Se, meu PC ele é meio fraco, eu quero rodar direto no meu celular, sei lá, iPhone ou Android, então não precisa baixar o Android Studio. Eu vou mostrar para vocês, após eu fazer aqui os passos do Android Studio, como é que a gente roda direto no celular também, tá? Então, fica tranquilo. Então, a gente deixa sempre esse CMD rodando aqui, que ele que é o servidor do nosso aplicativo, ó.
minimizei ele aqui. Então, para criar aqui um emulador, a gente precisa do Android Studio, tá? Eu vou deixar o link também abaixo, mas é só vir aqui no site do Android Studio, clicar aqui na primeira opção, vem aqui embaixo, ó, concorda aqui e baixa o Android Studio. Só dá Next, Next também, fazer os passos de instalação também, não tem nenhum segredo aqui. Ele demora um pouquinho, ele é meio pesado, sim. Depois que você instalou, vamos lá, deixa eu dar um dismiss. Vamos lá, vou abrir aqui o Android Studio, vamos lá. Então eu tô aqui na cara inicial do Android Studio. Então a primeira coisa, antes da gente criar um emulador, é conferir o que ele tem instalado dentro da nossa SDK do Android. Então a gente pode vir aqui na Configure, vem aqui na setinha SDK Manager. Aqui dentro a gente tem algumas abinhas, tá? A gente tem a parte aqui do SDK Platform, SDK Tools e o Update Sites, tá? Primeiro a gente está então na SDK Platforms, tá? Aqui, basicamente, qual que é o Android que você quer instalar, que a gente pode criar um emulador, tá? Então, geralmente ele vem já com o último disponível instalado, e aí você pode instalar o que você quiser. Aqui do lado, no status, tá? Ele vai mostrar então qual que está instalado, ó, qual que esse aqui está instalado, esse não está instalado, e qual que eu recomendo vocês terem instalado. Eu gosto de utilizar esse Android 10.0 que aqui, tá? Então, se ele não tiver aqui, se ele tiver aqui do lado no status como não instalado, você marca o checkbox dele, ó, marca o checkbox, e aí vem aqui embaixo e dá um apply. E aí você confirma e começa a baixar esse Android 10.0 que a gente vai utilizar para criar um emulador, tá? Então baixou ele aí, maravilha, vai aparecer aqui ou como update, porque eu já tenho instalado e está pedindo uma atualização, ou já como instalado igual esse cara aqui, tá? Então apareceu aí, maravilha, vamos para o próximo. A gente vem na abinha aqui, ó, do SDK Tools, tá? Aqui dentro a gente precisa ter algumas coisas instaladas para você conferir. Primeiro, o SDK Build Tools, então você pode ver que ele tem que estar instalado. Se o seu tiver com status de não instalado, você marca ele como checkbox, tá? No meu caso, ó, já está update, então eu já tenho instalado, não vou marcar. Se o seu tiver não instalado, marca ele aí, tá? Depois dele, a gente também tem que conferir se o Android Emulator está instalado. Ó. O meu também tem aqui, ó, o update, então também já tenho instalado. Se o seu já tiver instalado, não precisa marcar. Se tiver não instalado, marca o checkbox também que a gente precisa, tá? Depois a gente precisa do SDK Platform Tools, tá? É outra coisa que você precisa também ter instalado. Então no meu caso, ó, já tenho. Para mim já está mostrando o update. Se o seu tiver ali com o status de não instalado, marca também. Depois disso, a gente marca esse Google Play Services, tá? É outra coisa que a gente precisa ter instalado. Então, marca o checkbox se o seu não estiver. Ó, o meu tá até mostrando, ó, que está instalado. Então, se o seu não tiver, marca o checkbox aí. E para finalizar, a gente precisa desse cara aqui, ó, Intel x86 Emulator Accelerator, tá? Isso aqui é mais para os processadores que são Intel, tá? Então, se você tem um processador da Intel, como eu, olha só, para mim eu marquei e instalei. Então, para mim tá aqui, ó, Update, tá? Então, o update quer dizer que eu já tenho, só tem uma atualização, nem vou marcar esses caras aqui. Se o seu tiver como não instalado, então marca para instalar também. Marcou os que você precisa, só dá aqui um apply e show de bola, maravilha. Vai demorar um pouquinho, ele vai baixar lá e instalou. Podemos fechar aqui, show. Depois disso, então, a gente vem de novo aqui, ó, na setinha, primeira opção, AVD Manager. Vamos abrir ela aqui, que é aqui que a gente cria os emuladores, tá? Então, deixa eu abrir aqui um pouquinho para cima. Se você não tem nenhum emulador, que provavelmente é a primeira vez que você instalou, ou ele vai estar com o botãozinho aqui no meio, tá? Ou ele vai ter já algum emulador criado que ele vem por padrão, beleza? Então, no meu caso, eu tenho dois aqui, mas eu vou criar um do zero junto com vocês. Então, ó, vem aqui no Create Virtual Device, ou às vezes o seu botãozinho está no meio da tela, como eu falei. E aqui a gente escolhe qual que é o celular que você quer criar como emulador, tá? Eu gosto e eu vou utilizar aqui dentro do workshop o Pixel 3. Então, ó, Pixel 3 padrão aqui, e ele tem aqui, ó, Play Store, tá? Então tem que ter o ícone da Play Store. Então, Pixel 3, o ícone da Play Store, vou dar aqui um Next. Maravilha. E aqui qual que é o sistema operacional que você quer instalar nesse dispositivo. E aqui a gente vai utilizar aquele Android 10 que eu falei, que é o Q, né? Então a gente vai vir aqui, ó, x86 para ser um pouquinho mais leve, tá? E a gente vai vir aqui, ó, vamos lá, deixa eu achar aqui, ó, tô aqui no Q, e a gente vai escolher essa opção aqui, ó, Q29 API Level, tá? E aqui do lado, que é importantíssimo, é ter aqui, ó, Android 10.0, aí tem um parênteses, Google Play. Então esse sistema precisa ter Google Play, tá? Então, se o seu tiver aqui download aqui do lado do nomezinho do Android Q, é só você clicar no ícone ali, igual tem alguns aqui que eu não tenho baixado. Então, se o seu tiver aqui do lado desse que eu estou falando, download, só você clicar em download, ele vai baixar esse sistema em específico, e aí você seleciona ele, ó, Q29 x86 underline 64, Android 10, Google Play, tá? Então, marquei ele, vou dar um next,
Aqui eu vou até dar um nome aqui, ó, Insider, beleza? Só para eu saber que é esse que eu criei agora. E vou dar um Finish aqui para criar. Ó, já criou, então para mim tá aqui, ó, Pixel 3, a 29, Insider aqui, beleza? Então, vou vir aqui nele e vou dar um Play aqui. Vamos esperar ele rodar agora, que vai demorar um pouquinho, né? Primeira vez que eu tô rodando ele, primeira vez, porque eu acabei de criar com vocês. Tá abrindo aí, deixa ele carregar. Primeira vez que você abre, né, com o emulador novo, demora um pouquinho mesmo, é normal. Então, vamos lá. Beleza, deixa ele carregar tudo aqui. Maravilha, ó, já está operacional para mim. Então, agora que eu já tenho um emulador que está aberto já o meu emulador, a gente já pode clicar para rodar o nosso aplicativo. Então, deixa eu deixar ele aqui para o ladinho. Minha câmera vai ficar em cima, posso fechar aqui, mas por enquanto não tem problema minha câmera ficar em cima, tá? Então, deixei ele aqui. Ó, aqui a gente tem o nosso servidor rodando. Lembra que abriu sozinho a hora que a gente rodou aquele Expo Start? A hora que a gente rodou aqui o nosso Expo Start, ele abriu aqui o QR Code, mostrou, e ele abriu essa tela aqui no navegador. Então agora que a gente quer rodar ele direto no meu emulador, eu só venho aqui, ó, e tem a primeira opção, Run on Android Device /Emulator. Então eu clico aqui, ó, apareceu aqui do lado, e ele vai, ó, tá falando que tá abrindo aqui no meu Pixel 3. É só a gente aguardar, eu não preciso fazer mais nada, é só esperar, ele vai rodar o aplicativo para mim. Ele tem ali o aplicativo padrão, né, que ele criou, então ele só vai rodar esse aplicativo inicial que ele criou, a gente nem fez nada ainda, então vamos esperar. E perfeito, já abriu aqui para mim, maravilha, eu vou clicar aqui no Got It, beleza, vou clicar aqui no xizinho, e maravilha, a gente tem um textinho aqui que é o texto padrão, né, a gente criou um aplicativo, nem mexeu em nada, em código, nem nada, então essa é a cara inicial quando a gente cria um aplicativo aí e roda ele no emulador, tá, então tá aqui a nossa cara inicial, então vou trazer aqui para o lado e vamos lá. Se você quer rodar o seu aplicativo dentro do seu celular físico mesmo, seu celular, vai na loja lá da Google Play se você está com Android ou Apple Store se você está com iOS e baixa lá o aplicativo do Expo. Então só pesquisar lá Expo e aí vai aparecer um Expo Go lá. Igual tá aparecendo aí o ícone para vocês, baixa esse aplicativo aí e a hora que você baixar esse aplicativo, vamos lá. Se você está com o iPhone, é só você abrir a câmera do seu celular e apontar para o seu QR Code. Então, a hora que tem aí no seu navegador, tem um QR Code igual tem o meu aqui. Então, aponta para o seu QR Code e aí ele vai falar que quer abrir alguma coisa. Você clica e ele vai abrir o seu aplicativo do Expo, rodando igual apareceu para o meu aqui. Então, vai rodar e vai rodar o seu projeto aí dentro do seu celular, tá? E se você está com um Android, é a mesma coisa. Baixou o aplicativo lá na Google Play do Expo, tá? E aí você pode também abrir a câmera, se o seu celular é um dos mais novos, você abre a câmera, aponta para o QR Code aqui, ele também abre já lá, fala que quer abrir com o Expo, você clica ali na notificação e ele vai abrir e rodar dentro do seu celular igual tá rodando para mim, tá? Ou também outra opção que vocês têm, olha, ele tem aqui um connection, deixa eu ver se eu dou um zoom, eita, foi muito zoom, aqui ele tem um URLzinha, vocês podem abrir o Safari, por exemplo, lá no iPhone e digitar essa URL que está aparecendo no seu aí, tá? Digita lá no seu Safari e aí você entra nessa URL, ele vai abrir com o Expo o seu aplicativo. Lembrando, tá? Tanto no Android quanto no iOS, para você fazer essas coisas aí, precisa estar na mesma rede que o seu projeto está rodando aqui. Então, precisa estar na mesma Wi-Fi, tá? Então, feito isso, as duas maneiras que a gente pode, então, rodar o nosso projeto aqui, tanto com Android quanto com iOS. Então é bem tranquilo, não precisa configurar nada disso de emulador, só você apontar para o QR Code, vai abrir aqui e a hora que você está no seu emulador aqui já está rodando perfeitamente, tá? Então agora bora começar a desenvolver lá o nosso projeto aqui, como que a gente começa, então vamos entender como que funciona o React Native, tá? Para desenvolver eu vou utilizar aqui o editor de código Visual Studio Code, né? Então, para a gente desenvolver aqui e programar, eu vou utilizar o Visual Studio Code. Então, é só você baixar se você não utiliza, né? E eu gosto porque é bem leve, bem tranquilo. Então, vamos lá. Deixa eu abrir o meu aqui. Maravilha, deixa eu abrir ele aqui. Beleza. Então, agora o que a gente precisa abrir é a pasta do nosso projeto que a gente criou. Então, eu criei aqui dentro de filmes, tem todo o código que ele gerou aqui para mim. Eu preciso abrir ele dentro do Visual Studio Code, tá? Então, é só vir em File, Open Folder, né? Abrir aqui a pasta que eu tô. E eu vou abrir aqui o meu filmes, né? Que é o projeto que eu tenho. Tá aqui. Selecionar pasta. Vou falar que eu confio no autor desse código. E maravilha que a gente tem todas as estruturas que a gente tinha aqui, ó. Dentro da nossa filmes. Posso fechar. Agora aqui dentro do nosso Visual Studio Code. Agora a gente pode começar a colocar a mão na massa de verdade e desenvolver. Então, ó. Meu CMD tem que ficar sempre rodando, tá? Posso minimizar. Meu emulador tá aqui já. Eu vou tirar minha cara da frente aqui para não atrapalhar vocês. Deixa eu aumentar até aqui o meu emulador, né? Para ficar grande para vocês aí também. E, maravilha, ficou grandão.
Show de bola? Então vamos lá. Para a gente começar a entender, né? A gente está rodando o projeto aqui, ele apareceu esse texto aqui. Da onde vem isso aí? Como é que a gente cria esse nosso projeto com React Native? A gente tem algumas estruturas aqui criadas, tá? Primeira coisa, a gente vê aqui então o app.js, que é esse arquivinho aqui. Dentro, quando a gente roda o nosso aplicativo, rodamos o nosso aplicativo, ele vai chamar esse app.js, que é o nosso primeiro componente a ser renderizado na aplicação. Então, abrir o meu aplicativo, o primeiro componente que ele vai renderizar em tela, ou seja, montar na tela aqui para a gente ver, é esse app.js. Então, você pode ver que dentro dele aqui a gente tem alguns códigos e eu tenho um texto aqui, ó, open up app.js, e é o mesmo texto que a gente tem aqui. Se dentro dessa tag de text aqui, ó, eu vou apagar só o textinho dentro da tag de text aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, Insider 4.0. Vou colocar Insider 4 só. Eu vou dar um Ctrl S, ou você pode vir, né, e clicar aqui em Save. Ele salvou o arquivo. E automaticamente, ó, já mudou no meu emulador. E se você está rodando com o seu celular, também já vai ter mudado no seu celular aí. E Matheus, eu quero forçar o reload, que a gente chama, né, que é recarregar. Como é que eu faço? Você pode vir no seu emulador, clicar 2 vezes no R do seu teclado, ó, cliquei 2 vezes no R do meu teclado, ele vai recarregar o meu app. Ou pode dar um Ctrl M e tem aqui, ó, reload. E aí, se você está no seu celular físico, né, no Android ou no iOS, como é que faz para abrir essa opção do Ctrl M se você está com o celular físico, tá? Se você está com o seu celular físico mesmo em mãos, dá uma chacoalhadinha nele, que basicamente quando você chacoalhar ele vai abrir essa opção e aí você pode clicar em Reload. Isso só mostrando como é que a gente pode, tá? Então vamos lá. Vou apagar tudo esse nosso app.js, vamos apagar tudo isso aqui para a gente entender como é que funciona esse código, como é que a gente cria um componente com React Native para renderizar aqui. Né? Nada melhor do que a gente apagar tudo e entender tudo do zero. Então a primeira coisa que a gente precisa é criar um componente, tá? Então eu vou importar aqui o React from React. Então a gente vai importar a biblioteca do React, tá? Cuidado que, ó, R aqui é maiúsculo, beleza? E também vamos importar aqui alguns componentes que ele já vem pré-criado, como a gente tinha aqui do texto, né? Então o React Native, a gente abre chaves aqui, from React Native, beleza? Dentro das chaves aqui eu posso importar já alguns componentes pré-criados, como por exemplo a view, vírgula, um text. Então vou importar esses dois. Cuidado, ó, o V é maiúsculo, o T é maiúsculo. Então a gente importou esses dois caras e agora vamos criar um componente. Então, function, vou chamar esse componente de app, né, que é o nosso primeiro componente, que é o que é renderizado quando o projeto roda. Abro e fecho aqui, abro e fecho chaves e aqui dentro eu vou ter um return. Tá? Esse return aqui, dentro desse return, dentro dos parênteses dele aqui, a gente vai ter um JSX. O que é esse JSX? Basicamente é a nossa tela, a nossa interface. A gente vai ter a nossa interface aqui, ou seja, as tags da nossa interface que a gente vai montar. Tá? Então, para a gente conseguir colocar as tags aqui e ela ser reconhecida, eu preciso aqui do import do React aqui em cima. Por isso que a gente importa ele. Tá? Então aqui dentro a gente importou esse tal de cara view aqui, né? Essa view a gente abre ela aqui como uma tag, ó, eu abro ela e fecho ela aqui como uma tag, e ela basicamente é como se fosse um espaço na sua tela. Pensa como uma caixinha, ela é um espaço. Então, se eu salvar, ele vai dar um erro aqui. O que ele deu? Olha só, ele está falando aqui que a gente criou um componente, ele está falando aqui que está esperando que esse componente seja exportado. Está falando aqui que eu esqueci de exportar esse nosso componente. Então, a gente criou um componente, mas para que outro arquivo consiga importar ele e ter acesso a ele, a gente precisa deixar isso acontecer. Então, eu preciso vir aqui embaixo e falar, ó, export default app. Então, estou deixando, né, estou exportando esse nosso componente aqui. Vou salvar de novo. Ele já vai recarregar aqui, vamos ver. Olha, ele está em branco, até a logozinho aqui. Então está em branco. Se dentro dessa nossa caixinha, que é essa view, eu também colocar mais um text aqui, chamado sujeito programador, e eu salvar, então agora a gente colocou um texto aqui, tá? Olha lá o que vai acontecer. Ele está aqui em cima da nossa status bar, porque a gente não tem mais nenhuma manipulação da status bar. Então, o texto está aqui em cima. Então, a gente tem aqui um componente chamado app, que a gente pode construir a nossa interface. A gente tem a nossa view, que é basicamente um espaço ali na nossa interface, e também o text, que é um texto, né? Eu não posso, dentro do React Native, colocar um texto fora da tag de text. Eu não posso vir aqui e colocar algum texto aqui sem estar dentro da tag de text, igual a gente fez, ó. Se eu salvar, ele vai dar erro. Olha, ele vai falar, ó, para você renderizar um texto, precisa estar dentro de um componente de text.
Então, maravilha. Vou tirar aqui, deixar só o nosso text. E agora também a gente pode dar estilos para essa nossa interface, né? Porque ela está até por baixo da minha status bar. Dentro da minha view, eu quero passar um estilo apenas para ela. Então eu posso vir aqui e falar, ó, vou passar um style igual, abre e fecha chaves. Eu vou abrir mais umas chaves aqui dentro. E aqui dentro eu posso passar os estilos em linha. Então, olha, se ele está grudado aqui em cima, eu quero descer ele para baixo. Eu quero dar uma margem top, ou seja, uma margem em cima. Então eu posso vir aqui para ele e eu dar uma margem top a 2 pontos. Eu quero passar quanto? Eu quero passar 100 de espaçamento. Vou dar um enter e maravilha. Então, ó, desceu aqui 100 de espaçamento aqui de cima do topo até para baixo. Então, perfeito. E se eu quiser colocar um estilo aqui no meu texto, quero deixar ele negrito, quero deixar de outra cor, posso? Com certeza. Você pode vir na sua tag de text, passar um style, abro mais umas chaves aqui dentro, e aqui dentro eu posso passar o estilo que eu quiser. Por exemplo, quero passar uma color, 2 pontos, abro aspas simples, e qual que é a sua cor? Quero vermelho, então hashtag FF0000. Vou salvar, e olha ele vermelho aqui. Quero deixar negrito, então depois aqui, vírgula, font. Ó, eu posso passar o tamanho, então vou deixar o tamanho maior. Então font size, cuidado que o S é junto e maiúsculo, 2 pontos, quero pôr o tamanho de 30. Vou salvar, e olha aqui, tá aqui o nosso texto grande, tá? Então essa é uma maneira que a gente poderia estilizar os nossos projetos aqui, as nossas interfaces. Mas eu não acho interessante porque a gente coloca em linha, eu não poderia reaproveitar esses nossos estilos. E aí tem uma outra maneira que é utilizando o Style Sheet, que é ao invés de criar em linha, eu criar um grupo de estilo. Mas a gente vai um pouquinho mais além e utilizar o Styled Components para desenvolver todo esse nosso projeto aqui, para a gente reaproveitar bastante componente, para a gente criar um estilo um pouquinho mais completo também, tá? Eu vou minimizar aqui, vamos parar de rodar esse nosso projeto, é o erro que tinha dado antes. Então, para parar de rodar, vou dar um Ctrl C, um monte de Ctrl C aqui, ó, tá parando de rodar. Ó, se eu quero parar de rodar, vou colocar um S de sim, né? Então, dá um CLS, já parou de rodar, ó, já apareceu aqui que parou de rodar, posso fechar aqui do meu emulador também, maravilha. Agora que a gente parou de rodar, eu posso vir aqui e instalar esse Styled Components, que é outra maneira de estilização que a gente vai usar. Então é só a gente digitar aqui um expo install styled-components, beleza? Então basicamente, deixa eu dar um zoom aqui para vocês, expo espaço install espaço styled components para a gente instalar essa biblioteca dentro do nosso projeto. Tá? Então eu estou dentro aqui dele, então vamos só aguardar. Maravilha, foi instalado já. Então, deixa eu tirar um pouquinho do zoom aqui. Então já instalou. E agora que já instalou, a gente também vai ter que trabalhar com navegação, né? Eu vou ter mais de uma página e não só um componente. A gente vai ter que ter páginas mesmo, navegação de páginas. E para isso a gente também vai utilizar uma biblioteca. Deixa eu trazer ela aqui. Maravilha. Então a gente vai utilizar o React Navigation para trabalhar com navegações. Então vamos em Read Docs. Se a gente descer um pouquinho, a gente tem um comando para instalar no nosso projeto. Vou copiar aqui. Beleza? Vamos lá. Então, deixa eu dar um zoom aqui para aparecer para vocês também. Deixa eu limpar. Deixa eu dar um CLS aqui só para limpar. E aqui, então, expo install espaço o comando, né? @react-navigation/native. E aí, vamos instalar também no nosso projeto já. Beleza? Instalado, então. Agora, vamos voltar aqui. O que mais que eu preciso? Como eu estou com o expo, né? Então, ele tem um comando aqui que eu preciso já instalar mais algumas bibliotecas que ele precisa para poder rodar. Então, vou copiar aqui. Vamos voltar. Vou dar um Ctrl V aqui, né? Mas basicamente, expo espaço install, react-native-screens e react-native-safe-area-context, tá? Então, vou instalar essas duas bibliotecas aí. Ele está pedindo. Só aguardar. Beleza. Se a gente vir aqui embaixo, descer mais um pouquinho, isso aqui seria se eu tivesse com CLI, mas como a gente está com o expo, já instalamos. Descendo um pouquinho mais, a gente já acabou aqui. Eu vim aqui embaixo em Hello React Navigation, né, a gente vai ter o tipo de navegação em pilha, que é o tipo em stack. Que é aquele que quando você clica, por exemplo, no Homem-Aranha aqui, ele vai abrir essa tela, né? Ele vai abrir uma pilha em cima, como a gente falou, que é o tipo de stack. Então eu também quero usar esse tipo. Então eu vou copiar aqui o comando que ele passa, né? Então, copiar aqui. Vamos aqui no nosso CMD de novo, do nosso app. Vou dar um expo espaço install, espaço o nome, né? @react-navigation/native-stack. Então, vou dar um enter aqui para ele instalar também, que é o tipo que a gente quer utilizar. Enquanto ele vai instalando aqui, vamos voltar aqui no nosso projeto. O que mais que eu preciso? A gente precisa do tipo em stack
E também eu quero instalar o tipo de drawer, né, que é esse hambúrguerzinho aqui que ele tem para nós, tá? Então também quero instalar esse tipo de navegação para a gente poder utilizar. Então, vamos voltar lá. Ó, já instalou aqui no CMD, que eu tinha deixado rodando. Beleza, então esse aqui já foi. Agora, se a gente descer um pouquinho aqui embaixo, vamos mais para baixo. A gente tem aqui, vamos mais para baixo, Navigators. Ó, vou dar um zoom aqui. Dentro de Navigators, a gente tem aqui, ó, Stack, que eu acabei de falar, e tem o Drawer, que é o que a gente quer. Então, ó, esse é o Drawer. Esse cara que a gente quer. Então, aqui embaixo ele tem os comandos, né? Deixa eu copiar aqui. Vamos lá. Expo espaço install. Vou colar, que agora é o nosso tipo de Drawer. Vou dar um Enter aí para instalar no meu projeto. Beleza. O que mais que a gente quer? Vamos ver se precisa de mais alguma coisa. Ele fala também que além de instalar o Drawer, eu preciso dessas duas bibliotecas também para ter o Drawer. Então, vou copiar aqui também, como a gente está no Expo. Perfeito. Vamos voltar aqui e vou instalar essas duas, né? Que é o Gesture Handler e o React-Native-Reanimate, tá? Então, vou dar um Enter aqui. Maravilha, agora que a gente instalou os tipos de navegação que a gente vai ter para o nosso projeto, a gente instalou o Styled Components, que é um formato que a gente vai desenvolver toda a interface, a parte visual do nosso projeto também. Então agora é só a gente começar a colocar a mão na massa. Então bora lá. Primeira coisa, se eu parei de rodar, instalei essas bibliotecas, eu preciso rodar de novo. Então vou dar aqui um expo espaço start. Então, ó, tô dentro da pasta do projeto, né? Só dar aquele expo espaço start para rodar de novo esse nosso projeto. Então ele vai abrir aqui o meu localhost de novo, com aquele nosso QR Code, igual a gente viu lá no começo quando rodou o Expo Start. Então, só aguardar. Apareceu o QR Code aqui, apareceu que já está startando aqui, então posso rodar de novo. Estou no meu emulador aberto, vou clicar aqui, ó, Run Android on Device, só aguardar, ele vai começar aqui a abrir. Deixa eu abrir aqui o emulador, vamos esperar? Beleza, já abri aqui o nosso sujeito programador em vermelho e bora lá. Vou abrir aqui o meu VS Code de novo. E para utilizar o Styled Components, você pode instalar uma extensãozinha bem legal. Vim nessa opção aqui de extensões do seu Visual Studio Code e pesquisar aqui por Styled, esse cara aqui, ó, VS Code, deixa eu aumentar aqui, VS Code, Styled, Components, só clicar aqui no botão verde que vai estar aparecendo no seu Install e instalar, que ele vai te ajudar a dar umas cores aqui, Color Highlight, que a gente chama dentro do nosso código, para ficar mais bonito, para a gente entender de fato esse nosso código, para ficar legal. Então, instalou essa extensãozinha, podemos voltar aqui para o nosso código e bora começar então. Primeira coisa que a gente precisa ter é configurar as navegações aqui desse nosso projeto. A gente instalou tudo, agora precisamos configurar. Então a gente aprendeu como criar um componente aqui, que eu posso criar uma view, que é um espaço, eu posso criar um texto, e agora a gente pode começar de fato o nosso projeto. Então vamos criar a estrutura desse projeto. Aqui fora a gente pode clicar com o botão direito, criar um new folder, vou chamar aqui de SRC, para a gente colocar todas as pastas e códigos aqui dentro. Dentro dessa pasta SRC, vou criar aqui também um new folder, tá? Vou chamar ele de pages, beleza? Dentro desse pages, vou clicar com o botão direito, new folder, vou chamar ele de home, por exemplo, que vai ser a nossa página inicial. Então, criar mais uma pastinha. E agora, ó, temos então SRC, temos pages, dentro de pages temos esse home. Dentro desse home, vou criar um new file chamado index.js, tá? Então, um arquivo chamado index.js. E dentro desse arquivo, a gente vai criar um componente parecido com esse aqui, só que vai ser o componente responsável pela nossa tela aqui, ó, de home, tá? Então, vamos lá, import React, from React, import, abre e fecha aqui, from React Native, então a gente vai importar do React Native uma view, que é um espaço, e um text, beleza? Então, vou criar o componente home, então, function, home, return, vou colocar minha view aqui, e um text, vou até colocar tela home para vocês, só para aparecer aqui. E export default home. A gente está exportando para outros arquivos conseguirem acessar esse nosso arquivo, que é a nossa tela de home. Beleza, então é um componente normal, é um arquivinho aqui, que vai ser responsável por a gente criar a nossa tela home mais para frente. Beleza? E também, vamos ver o que mais que a gente tem. A gente vai ter aqui também a nossa tela de movies, quando abrir esse drawer. Então a gente vai ter a minha lista, né, que é a tela de movies, que é os meus filmes aqui, tá? Então vamos criar esse cara aqui também. Então aqui, fora aqui de home, dentro, ó, pastinha pages, clicar com o botão direito, new folder, vou criar uma aqui chamada então movies. Beleza? Então, ó, temos pages, temos home e temos a pasta movies que eu acabei de criar. Dentro de movies, ó, clicar com o botão direito,
new file index.js, tá? E aqui para a gente agilizar, vou criar aqui e vou copiar esse meu home e vou colar aqui dentro de movies, né? Que por enquanto vai ser outro componente, vai ser a tela de meus filmes. Vou só mudar o nome, né? Que esse cara aqui vai ser movies. Eu vou colocar aqui tela meus filmes, só para a gente saber dentro do text. E vou mudar aqui embaixo o export, ó, para movies. Vou salvar. Então agora a gente criou dois componentes aqui. Tem dois arquivos, né? O nosso home e o movies. Perfeito. Então eles não estão sendo chamados em nenhum local. Agora, então, vamos configurar a nossa rota, ou seja, nossas navegações. Então, a primeira coisa, dentro aqui do app.js, que era o arquivo que a gente fez aqui, o sujeito programador em vermelho, ele é o cara que é chamado, né? Ele era o componente a ser renderizado. Mas agora, quem vai ter que ser renderizado aqui é a configuração de navegação, porque ele tem que saber quem que ele vai renderizar, se vai ser a home, se vai ser meu filmes. Então, é ele que vai mostrar quem que eu quero renderizar na tela. Então, vamos configurar nossas navegações. Dentro aqui de src, src, new folder, vou chamar aqui de routes, tá? Dentro de routes, eu vou criar um new file chamado index.js e vou criar um outro new file chamado também stackroutes.js. Beleza. E no index, basicamente, a gente tem dois tipos, que é o drawer e o stack que a gente falou. Então, o drawer, vamos configurar ele. Vamos lá, dentro aqui do routes e index, vamos configurar. Import React, from React, beleza. Import, abre e fecha aqui, from @React Navigation /drawer, ó, a gente importou o tipo de navegação drawer, e aqui a gente tem o Create Drawer Navigator, que é o nosso tipo de drawer. Vou importar aqui nossas duas páginas, então import home, por exemplo, from, pages, acessamos home, e maravilha, cuidado para não deixar barra aqui no final, tá? E também quero importar o nosso movies from pages movies. Lembrando, ó, como são componentes, são páginas que vão ser renderizadas, a gente sempre cria com a primeira maiúscula. Ó. Home tem um H maiúsculo, movies tem um M maiúsculo, e aqui dentro do componente também, ó, sempre a primeira letra, ó, maiúscula, beleza? Então vamos lá. Importamos dois arquivos aqui dentro do routes e do index. Perfeito, então a gente importou já as duas páginas. Vou criar a nossa navegação. Const drawer, vou chamar aqui, igual create drawer navigator, que a gente importou. Beleza. Agora vou criar o componente de navegação. Function, vou chamar de routes. Return, que é o que ele vai retornar para a nossa tela. E eu vou dar o export já aqui embaixo, só para não esquecer. Então, export default routes. Dentro aqui do nosso routes, qual que é o nosso tipo? É o drawer. Então aqui a gente cria a nossa tag de drawer, ponto, navigator, ele abre e fecha assim, tá? E dentro a gente tem as telas. Abro drawer, ponto, screen. Qual que é a nossa primeira screen, ou seja, qual que é a nossa primeira tela? Aqui a gente passa a propriedade name, como é que eu quero chamar ela, né? Então a primeira, por exemplo, home. E qual que é o componente que eu quero renderizar? Né? Qual que é o componente? A gente já importou ele aqui, ó. Então, só passar o nome para ela, ó. Home. Maravilha. Aqui embaixo eu quero ter mais uma tela. Então, ó, vou até dar um espaço aqui para ficar bem visível para vocês. Drawer.screen. Fecha aqui a tag já nele mesmo. Name. Esse próximo aqui, ele vai ser o nosso movies, né? Então, vou dar um name aqui para ele de movies. E o component que a gente vai renderizar. Abro chaves aqui. É o nosso movies que a gente importou. Vou colocar ele aqui, vou salvar. Então, vou dar um Ctrl S aqui. Beleza. Vou tirar os espaços aqui, só para não ficar muito espaço. Salvar aqui de novo. E agora que a gente já configurou o nosso routes e o index, beleza. A gente criou o nosso drawer. Como é que eu chamo ele para ser renderizado? Qual que é o nosso componente que a gente falou que renderiza quando o app roda? Não é o app.js? Então, é ele que a gente precisa mexer. Então, vamos dentro aqui do app.js. A gente tinha aqui o sujeito em vermelho. Vou apagar tudo isso aqui. Tirar aqui, vou deixar essa view aqui sem nada, ó, só uma tag de view em branco. Vou importar aqui, import o React Native Gesture Handler que a gente instalou lá junto com as navegações. Da onde você está tirando isso, Matheus? Dentro da documentação, eles falam para você importar isso aqui primeiro, para ele trabalhar com gestos, ou seja, aquele gesto que ele tem de puxar para o lado aqui, né, para abrir esse drawer aqui, tá? Então, importamos ele aqui na primeira linha.
E agora, vou tirar esse import aqui do React Native, que a gente não vai ter, e vou importar aqui from @react navigation /native um carinha chamado como navigation container, ou seja, o container das nossas navegações. E ele que vai ficar por volta de todo mundo da nossa aplicação. E dentro desse container, a gente coloca as nossas rotas. As nossas rotas a gente não criou lá dentro da pastinha de routes, a gente criou dentro de routes e index. Então a gente precisa importar ele aqui dentro. Então, import routes com R maiúsculo from src acessamos a pastinha de routes. Eu não preciso dar um /index, tá? Que é o nome do arquivo que a gente criou. Eu posso deixar apenas /routes sem a barra no final. Então, ponto e vírgula aqui. E agora é só a gente chamar a nossa routes aqui, fechando aqui nela mesmo. Então a gente chama em formato de tag esse nosso componente. Vou salvar para a gente fazer todo esse teste agora. Vamos lá, salvei aqui. Vamos no nosso app. Vamos ver se ele já vai atualizar. Ó, ele já atualizou para mim. Maravilha. Então, o que acontece? A gente roda o app chama aqui esse arquivo app.js e o app.js chega aqui. Olha, o componente que eu preciso renderizar aqui é esse navigation container que tem esse routes aqui dentro. É isso que ele renderiza. E quando ele chega ó, no nosso routes, que é esse index que a gente acabou de criar, que é esse drawer, ele renderiza para a gente, então, esse nosso estilo de drawer navigator. Qual que é o primeiro? É sempre a primeira tela aqui que a gente passou. Então ele chama para mim, renderiza a primeira tela, ó, é a home. Você pode ver que até apareceu o textinho home aqui, ó. Se a gente clicar, ó, ele abre o drawer. Se eu puxar, ó, ele abre também. Ou você pode clicar aqui. E ó, tem as nossas duas telas, que é a Movies e a Home. Se eu clicar em Movies, ó lá, tela meus filmes. Se eu clicar e for para Home, tela Home. Então a gente já começou a dar uma forma aqui. Antes da gente continuar configurando e criar aqui a nossa drawer com esse estilo aqui, né? Vamos tirar status bar, porque esse nosso app ele não tem status bar. Eu quero que quando o cara entre no aplicativo, essa status bar ela feche. Então, dentro aqui do app.js, em cima aqui eu vou importar do React Native de novo, do React Native aqui, a gente vai importar um carinha chamado status bar, beleza? Importamos aqui dentro do app ela, e em cima do nosso route, eu vou passar esse nosso status bar aqui, eu vou passar uma propriedade para ela, ou seja, igual a gente tem a propriedade de style que a gente viu, eu vou passar uma propriedade para ela chamada hidden true, ou seja, esconder ela. Se eu salvar, olha lá, já escondeu aqui a minha status bar. Então você pode ver que eu posso navegar, ó, e não tem mais a nossa status bar. É isso que a gente queria. Então, ó, vou fechar aqui o nosso arquivo app.js, que agora a gente já fechou ele. Então vamos voltar para as rotas novamente. Dentro aqui do index, a gente configurou o drawer com duas navegações que a gente criou. Perfeito, já está funcionando, mas se a gente lembrar, aqui dentro do drawer eu também tenho aquele tipo em stack, né? Aqui ó, busca, eu tenho aqui o detail, então eles são outros tipos de navegação. Como é que eu consigo então mesclar esses dois tipos? Vamos lá, primeiro entender qual que é qual, né? Então se a gente abrir a home, que é a nossa tela aqui dos filmes, que tipo que ela é? Ela é drawer ou ela é stack? Ela vai ter que ser uma stack. Por que ela tem que ser uma stack? Ela tem que ser uma stack dentro da drawer. Por quê? Se eu estou aqui, eu posso abrir a drawer, igual você está vendo aqui, ó, abrir a drawer, que eu estou na home, mas eu também posso clicar no oxigênio aqui, ó, Army of the Dead. Beleza, cliquei nele, ele tem que ó, mostrar o detalhe do filme e ele tem que abrir em stack. Então a gente tem que mesclar esses dois caras. Vamos lá. Vamos lá. Dentro da pastinha routes, a gente já deixou criado um arquivo chamado stack routes, que nem fizemos nada. Então, basicamente, é a mesma coisa, tá? Aqui, o que a gente vai fazer? Aqui a gente vai criar a configuração do tipo em stack, igual a gente fez do drawer. Então, vamos lá. Vou só renomear esse nosso stack routes com S minúsculo aqui. E stack routes. Beleza, stack routes com S minúsculo aqui. Show de bola. Então, vamos começar a configurar. Primeiro, importando o React, para a gente poder escrever ali aquele componente. Import. Abro aqui também o nosso React Navigation /native stack, que é o tipo em stack que a gente chamou. Importamos o nosso create native stack. Pode ver que, ó, bem parecido, né? Então, eu só aumentar para ficar melhor. Agora, eu vou importar qual que é as telas que vão ser em stack. Por enquanto, a gente só vai ter a home. Então, vou importar aqui, import home from .. Vamos acessar aqui o nosso pages /home. Vou criar nosso tipo, então const chamar de stack igual
create native stack navigator e vou criar o componente function, vou chamar ele de stack routes return, para a gente retornar aqui algo na tela, que é nossas rotas, e vou exportar já aqui embaixo, né? Export default stack routes. Aqui eu coloquei com S maiúsculo e aqui também, tá? Pode ver que no drawer o D também é maiúsculo, então cuidado com esses minúsculos e maiúsculos aí, perfeito? Então, é bem parecido, né? Agora aqui eu vou criar o nosso tipo em stack. Só faltou aqui no nosso create native stack navigator eu abrir os parênteses aqui que eu esqueci. Maravilha. Agora, abro aqui a nossa tag de stack, ponto, navigator, olha que legal, abre e fecha a tag, dentro tem as telas, então stack.screen, com S maiúsculo, fecho aqui, primeira tela que eu vou ter em stack é a nossa name, qual que é o nome? É home, e o nosso componente aqui é o nosso home. Vou salvar. Então a gente criou a configuração em stack. Todas as telas que tiver aqui dentro, eu vou conseguir navegar em formato de pilha, que é abrir aqui, ó, igual busca, igual detalhe, né? Que abre para cima aí em pilha, que tem um headerzinho aqui para voltar, uma para trás. Então, todas aqui. E agora aqui no nosso routes index, que a gente também tinha o home, mas não vamos ter mais. Agora a gente vai chamar essa nossa configuração de stack aqui, porque o nosso home, lembrando, ele também tem que ter acesso à nossa drawer, ó, abrir aqui, e também a nossa stack. Então aqui no nosso index do routes, eu não vou chamar o home diretamente, e sim eu vou chamar a configuração stack routes. Então, vou mudar o nome aqui de home para home drawer, beleza? E eu não vou ter mais esse import aqui do pages home. Vou tirar ele daqui e vou importar, posso importar até aqui embaixo, ó, import stack routes, opa, escrevi errado, stack routes from ponto barra, porque está na mesma pasta, importar o nosso arquivo stack routes. Esse arquivo que a gente acabou de criar aqui. Então, importamos ele. Agora, eu vou chamar ele aqui no nosso home drawer. Então, ó, chamei ele aqui. Beleza? Então, vou salvar. Vamos fazer o teste. Salvei aqui. Então, a gente está aqui no nosso drawer, tendo o home drawer com o nosso stack routes. E dentro do stack routes, agora a gente tem aqui só a página home. Beleza? Então, ficou bem separadinho aqui. Agora, se a gente vir aqui, eu tenho uma duplicação de header, mas a gente vai começar agora a manipular, né? Ele tem aqui o stack, mas ele também é um tipo de drawer, perfeito? Bora lá então configurar. Vamos aqui. Primeiro, a gente vai vir então e criar esse nosso estilo aqui de drawer, essa estilização, tá? As cores estão aqui em cima, caso você queira também. E vamos lá. Minimizar aqui. Vamos aqui no nosso index, aqui dentro do nosso navigator de drawer. Dentro dele, a gente tem algumas propriedades, ó. Vou quebrar a linha aqui para ficar mais fácil para vocês, tá? Antes aqui do fechamento da tag. Aqui eu vou passar uma propriedade Screen Options, igual, abre e fecha duas chaves aqui. Eu vou passar aqui o header shown, vai ser falso. Vou colocar aqui do lado, só para a gente ver o estilo ao mesmo tempo. Eita, agora sim. Diminui um pouquinho aqui também. Ó, vou salvar. A gente já tira aquele header que tinha do drawer. Então, tirei ele. Vírgula. Eu quero também ter um drawer style. Dois pontos, abre e fecha o chaves. Qual que é a cor de fundo? Então, background color. Cuidado que o C é maiúsculo. Eu quero passar aquela nossa cor. Então, 090A0E. Vou salvar. Vou abrir aqui, ó. Olha a cor dele. Massa, né? Vírgula. Quero também dar um padding, ou seja, um espaçamento interno, porque ele está bem no topo, né? Espaçamento interno, top. T maiúsculo. Quero passar de 20. E, beleza, ó. Descer um pouquinho. Depois aqui das chaves, vírgula aqui dentro ainda, eu quero passar então um drawer active background color, cuidado com os minúsculos e maiúsculos. Aqui dentro é aquele vermelho, né? Então E7 2F49, vírgula, drawer active tint color, ou seja, a corzinha do texto, eu quero que seja branca. Então, aspas, FFF. Vou salvar. E olha só, acho que era isso, né? Deixa eu ver se eu deixei passar. Maravilha. Vírgula, quando não está ativo, eu quero que seja branco. Então, vírgula, drawer inactive tint color, ou seja, a cor do texto, dois pontos, abro aqui nossas aspas, FFF. Vai ser branco. E beleza, não. Vamos lá. Naveguei para Movies, ó. Tela Movies, tela Meu Filmes. Maravilha, isso mesmo. Show de bola. Fica tranquilo que a gente já vai arrumar o título aqui. Que tá Home Drawer, né? Já já a gente vai chegar lá. Então agora que a configuração padrão do nosso navegador Drawer, que é essa parte inteira, já foi. A gente pode ir para as telas, ou seja, cada item, né?
E agora o home drawer aqui. Vamos passar para ele. Vou dar um enter aqui na propriedade aqui, vou dar um enter aqui antes do component, vou dar um enter aqui antes do fechamento para a gente colocar então a propriedade para ela. Primeiro, options, abro duas chaves aqui. Dentro dela eu quero passar o title, né? Porque ali ele ficou home drawer. Eu quero passar um. Então abro aspas aqui, eu quero passar, por exemplo, início. Olha lá, fica início, fica a que você quiser, tá? Então eu vou mudar aqui para home. Opa, home. E agora, se a gente ver, eu também tenho um íconezinho antes de cada um. Então, vírgula, dentro de options aqui, drawer icon, dois pontos, abro e fecho aqui parênteses, abro e fecho mais um parênteses, porque eu quero retornar alguma coisa, já quero retornar aquele ícone, beleza, vou dar um enter aqui. E dentro desse parênteses aqui, eu recebo, dentro de chaves, eu quero receber e eu vou desconstruir, então eu quero só pegar o meu focus. Eu quero pegar também o tamanho padrão e a color padrão, que são essas cores que a gente definiu aqui em cima, certo? Ele só está repassando aqui. Então, agora eu quero retornar alguma coisa, que eu quero retornar, ó, esses íconezinhos que eu separei. Vou importar aqui a biblioteca de ícones, que já vem com Expo. Import, abre e fecha aqui, from, @expo/vectoricons. E aqui eu tenho um monte de biblioteca. Se eu digitar M, ó, já tem várias. Eu quero utilizar a Material Community Icons. Então a gente importa a biblioteca. E agora, dentro aqui do nosso parênteses, aqui do Drawer Icon, eu posso retornar. Então, ó, abro a nossa tag aqui, fecho ela aqui mesmo. E para ela, eu preciso passar o name, qual que é o nome do ícone. Vou até dar um enter aqui, né, para ficar mais fácil para vocês aí no vídeo. Tab. O name vou colocar aqui, por exemplo, movie-open, que é o nome de um ícone. Quero também passar qual que é o size. Quero que o size seja apenas o size que ele já tem aqui. Então, eu estou repassando. A color. Também quero apenas repassar as cores que a gente configurou. Eu estou recebendo aqui nessa variável. Então, vou repassar, ó. Abre e fecha chaves. A color. Maravilha. Olha lá, já ficou. Mas para ficar mais interessante, ó, olha que legal. Quando eu não tiver com ela selecionada, eu estou na tela Movies, eu quero que seja outro ícone. E quando eu tiver nela, eu quero que seja esse ícone aqui. Como é que faz? A gente pode fazer uma renderização condicional. Ó, vou tirar daqui, abre e fecha chaves, e a gente tem aqui nessa variável focus, que é, quando ela estiver em foco, essa variável vai ser true, ou seja, verdadeira. Se eu não tiver, ó, estou na Movies, ela é falsa. Então, vou fazer aqui, ó, se o focus, interrogação, se ela for verdadeira, então mostra o ícone chamado movie-open. Dois pontos, quer dizer que se esse focus for falso, se não tiver na tela home, então mostra o movie-outline, que é outro que eu separei. Então vou salvar. Olha que legal que vai ficar. Vou puxar, ó, tô na tela movies, né? Ela que tá marcada aqui, ó. Quando eu abro, olha aqui o íconezinho do home, tá fechado. Se eu for para minha tela, tô na tela home, olha aqui o ícone está aberto. Então ele verifica, ó, você está na tela home? Se tiver, então mostra esse ícone aberto, se não, mostra o ícone que é fechado, beleza? Então ficou bem legal. E agora falta a gente aplicar para o Movies também, né? Então, vamos lá embaixo. Vou aqui, vou dar um Enter aqui, um Enter aqui, um Enter para quebrar a linha aqui, para ficar mais fácil. E a gente tem o nosso Options também, né? Aqui eu também quero passar o Title, que vai ser Meus Filmes. Vou salvar, beleza? Já ficou, acho que era Meus Filmes, né? Vamos comparar. É Meus Filmes mesmo, beleza, vírgula, cuidado que tem vírgula em cada item, ó. Embaixo aqui do title tem a vírgula, tá? Então, vírgula, drawer icon, dois pontos, é a mesma coisa, tá? Então, abro parênteses, abro chaves, pego o nosso focus, pego o size e a color que a gente já tem. Igual, abro aqui nossa arrow, abro mais um parênteses para a gente retornar o ícone. Vou copiar o ícone aqui só para não ter que escrever de novo. Colocar o ícone aqui dentro, ó, vou dar um tab aqui para identar melhor. E aqui dentro a gente vai utilizar, deixa eu ver aqui, é esse de arquivos, né? Então vamos lá. Quando eu tiver com ela selecionada, eu quero usar esse deixa eu ver se ele vai me mandar aqui, esse ícone de arquivo. Se não tiver com ela selecionada, eu quero mandar deixa eu ver se ele vai me mandar a sugestão. Ele tem aqui um outline, que é ele também sem estar preenchido. Vou salvar para a gente fazer o teste. Maravilha, olha aqui apareceu os nossos arquivos. Então, ó, vou clicar nele, ó, ele está preenchido agora. Se eu sair dele, ele agora está vazio. Então ficou bem bacana, né?
né? Então aqui a gente já faz a nossa primeira configuração, que é a nossa drawer, né? Então ficou bem bacana. E agora falta, eu acho que o nosso header aqui, né? A gente tem esse header aqui na nossa stack. Então eu também quero tirar ele porque a gente vai configurar o nosso. O nosso header, ó, a gente vai ser personalizado dessa maneira aqui. Então vamos lá. Vou salvar aqui, fechar esse arquivo, vou vir aqui no Stack Routes. Aqui no nosso stack, posso dar um Enter. Vou dar mais um Enter aqui para quebrar a linha, né? Antes do fechamento. E a gente também tem o Options. Abre aqui duas chaves. Eu tenho aqui a nossa propriedade Header Shown falso. Eu não quero o header aqui também, tá? Então, tanto os headers da tela do drawer quanto o stack, ó, não tem mais. Beleza? Então, agora sim. E agora, então, qual que é o nosso próximo passo aqui? É criar a nossa tela home. Então, a gente precisa criar esse header, a gente precisa começar toda a nossa home aqui. Então, bora lá. Vamos fechar esse arquivo aqui. Vamos aqui dentro de Pages e dentro de Home e Index, que é aqui que está a nossa tela home. Então, o nosso componente de tela home está todo aqui. Então, agora dentro de Home, a gente vai criar também um novo arquivo aqui, New File, styles.js. Tá? Então, ó, dentro da pastinha de Home tem o Index, e a gente criou styles.js, que é onde vai ficar a estilização, a aparência, né, de todo o visual desse cara aqui. Então, a gente vai utilizar o Styled Components, que é a biblioteca que a gente instalou. Então, vamos importar ela aqui dentro do Styles, import styled from styled components /native, ponto e vírgula, e agora eu vou criar ela aqui. Então, export const, vou chamar a primeira aqui de container, igual styled, ponto, e aí qual que é o nome do componente que eu quero? Eu quero uma view. Abra aqui o nosso CRAS, nosso template strings aqui, que é as pinhas deitadas. Então, abra aqui ele vai ser a nossa view. Então, aqui dentro que a gente vai dar os estilos. E aqui a gente escreve o CSS padrão, como se fosse lá na web, né? Se você já conhece a parte do CSS e estilização lá. Basicamente, a gente escrevia background color, né? A gente viu antes ali. Ou até color, e a gente colocava aqui a cor dentro de aspas, certo? Agora, a gente escreve o CSS padrão aqui. Então, eu posso vir aqui e falar, ó, background color, traço, né? Igual a gente tem na web. Não preciso dar aspas, posso colocar diretamente. Então, a nossa cor aqui ela é 14, 1 a 29, beleza. E eu quero que também esse container seja a cor que vai ficar por volta de todo mundo, né? Esse cara aqui. Então, eu quero que a tela, ó, pegue a tela inteira, né? Então, esse nosso container, eu quero que ele tenha um flex 1. Ou seja, quero que ele pegue para mim toda a tela inteira com essa cor aqui. Então, tudo que tiver dentro da nossa interface vai estar dentro desse container aqui. Então, vou salvar. Agora que a gente criou aqui dentro do Home e do Styles, eu posso importar ele aqui, porque a gente, ó, deu um export. Então, dentro do index aqui da nossa tela, onde tem o textinho, eu posso importar ele, ó, import from _styles e vou importar o nosso container que a gente criou, tá? Então, o nosso container aqui, e eu vou usar o container ao invés dessa view do React Native. E maravilha! Olha lá, salvei aqui, já apareceu aqui. Tudo já ficou da cor que a gente passou, então maravilha. E também, vamos voltar no Styles, eu quero dar um espaçamento interno. Então, vou dar um padding em todos, em cima e embaixo de 4 pixels e também 0 nas laterais. Então, cuidado com os pontos e vírgula aqui também, tá? E além disso, a gente está usando uma view, que é basicamente um espaço, uma área ali para os nossos itens ficar dentro, igual a gente tem o text. Mas eu também quero usar, ao invés de ser uma view, vou usar o Safe Area View. Cuidado com os minúsculos e maiúsculos. O Safe Area View, basicamente, ele vai garantir uma área segura para a nossa interface no iOS. Então, no iOS, a gente tem aquele note aqui em cima com a câmera, né? E eu vou garantir que a nossa interface nunca vai ficar sobre aquela parte, tá? Sempre numa área segura. Maravilha. Dentro aqui, então, a gente vai ter o que mais? A gente tem o header e depois o text input aqui. Então, o header a gente vai ter na home, vamos ver se vai ter em outro lugar. A gente vai ter aqui nos meus filmes, que é a minha lista. Então, a gente pode criar um componente num arquivo separado e reutilizar, né, tanto aqui na home quanto aqui nos meus filmes, para reaproveitar o código, para ficar bem melhor. Então, a gente não precisa ficar criando na home, depois vir aqui e ter que recriar de novo. A gente pode criar um componente separado e reaproveitar nos dois. Vamos fazer isso? Vamos lá. A gente tem um textinho aqui, tela home, vou deixar ele tá aqui, não tem problema. Vamos aqui dentro, ó, src, dentro, ó, de src, vou clicar com o botão direito em cima dela, new folder, vou chamar aqui de components, essa pastinha. Então, olha que legal, tá ficando bem grande já, tá ficando bem bacana. Dentro de src, a gente criou components, pages e routes. Então, ó, dentro de components, eu vou criar um new folder aqui dentro,
eu vou chamar de header, essa nossa pastinha. Então, dentro de components, header, e dentro de header vou criar um new file chamando index.js. E vai ser um arquivo responsável só por montar aquele header. Então, import React from React. Vou importar aqui do React Native, só para a gente ter alguma coisa para poder ver. Então, uma view e um text também. E vou criar o componente. Então, function, header, return. Vou trazer aqui a view e o nosso text aqui, header test. Só para a gente ver. E vou exportar ele aqui. Default header aqui. Então, a gente criou um arquivo, um componente separado. E agora eu quero importar ele aqui na nossa home para utilizar. Então, a gente volta aqui no nosso pages, home e index. E eu vou importar ele. Import header, foi o nome que eu chamei. From, abro aspas aqui, ponto barra para descer mais uma pasta, acessar aqui nosso components, barra, acessar a nossa pastinha de header que a gente criou, tá? Então, cuidado com a estrutura aqui que tá ficando, beleza? Então, acessamos aqui, agora eu quero chamar essa tag, esse componente aqui. A gente chama aqui o nosso header, ele fecha aqui nele mesmo e salvei. Olha aqui quem já apareceu, header test ali em cima. Então, maravilha. Agora, nesse nosso componente de header, a gente vai criar todo esse nosso header, que é esse íconezinho, que vai abrir o nosso drawer e também o título, né? Então, vamos lá. Vamos aqui no nosso arquivo header e o index. Então, aqui dentro da pastinha do header, vou criar o nosso new file, styles.js, para a gente criar aquela estilização dele. Então, import styled from styled components /native e bora lá. Vou criar a primeira tag const, vou chamar de container também, igual styled, styled ponto, vou chamar aqui de view, vou criar aquela área, uma view. E dentro aqui da nossa template strings, da nossa aspas aqui deitadas, o crase, a gente vai colocar o tamanho, né? Então, qual que é o tamanho que eu quero para esse cara aqui? A altura. Eu quero que ele tenha, por exemplo, uma altura de 70 pixels. Eu vou criar mais um aqui embaixo, então vou criar um export, const, vou chamar aqui de menu button, que vai ser o botãozinho de clicar, igual styled.touchable opacity. Vou abrir aqui o nosso template string. Maravilha. Então, cuidado para não escrever errado aqui o nosso touchable opacity. Cuidado que o O é maiúsculo. E dentro desse cara ele vai ser um botão. Vou criar também um texto, né, para ficar dentro do botão, que a gente tem aqui, ó, o título, tá? Então, vou criar aqui um export. Export font. Vou chamar ele aqui de title, igual styled.text, né? Porque eu quero um texto. Igual a gente tinha antes, só que agora a gente está criando aqui para estilizar aqui. Vou salvar. E agora a gente pode vir aqui dentro do nosso index, do header, e importar esses caras, né? Então eu vou importar aqui, vou tirar esse import aqui do React Native, trazer aqui os nossos estilos, from.styles, tá? Eu vou trazer aqui então o nosso container, vou trazer o nosso menu button, e também vou trazer o nosso title, tá? Então, só utilizar. O nosso container é a nossa área que vai ficar por volta de todo mundo, perfeito. O nosso menu button vai ser um botão, então abra aqui ele. Lembrando, o nosso menu button, ele é um touchable opacity, basicamente é algo clicável, né, como se fosse um botão, que tem uma opacidade, e também temos o title. Dentro do botão, a gente tem um íconezinho, então vou trazer um ícone aqui também para poder utilizar. Import, abre e fecha aqui, from, @expo/vector-icons, e eu vou trazer aqui o nosso feather aqui, tá? Então, dentro do nosso menu button, vou dar uns espaços aqui para ficar fácil para vocês, a gente vai colocar o ícone. E o ícone, ele tem um name. Qual que é o nome do ícone que eu quero colocar? É o menu. Eu quero também usar o size para ele de 36, o tamanho dele. E também qual que é a cor que eu quero para ele. A cor eu vou passar branco. Vou salvar. E olha aqui o nosso menuzinho, ó. Ele é clicável. Então ficou bem bacana. Depois aqui do menu button, a gente tem o nosso title. Que eu já importei aqui em cima. Ó, que ele nada mais é do que um text. E aqui então eu quero colocar o nosso React Prime. Prime. Vou tirar esses espaços aqui, ficou grandão, só para ficar mais organizado. E beleza, ó, já está aparecendo o React Prime aqui embaixo. Só que agora, colocar um do lado do outro e maior, né? Então, vamos no nosso estilo do header. Vamos lá, a gente passou aqui no container apenas um tamanho de altura. Eu quero passar também que um vai ser do lado do outro, então flex direction row, para alinhar ó, o texto do lado do botão, beleza? Eu quero também colocar que eles vão ser align items center, porque ele está lá em cima, né? E o center
vai alinhar isso aqui na nossa altura de 70. O que mais? Eu quero desgrudar aqui da nossa esquerda, que ele está grudado, então eu posso dar um padding -left, basicamente um espaço na esquerda de 14 pixels. Vamos grudar ó, um pouquinho da esquerda. Perfeito. Agora no nosso botão, a gente também pode dar aqui um tamanho para ele de altura de 70 pixels, para ficar o mesmo tamanho. Beleza. Ponto e vírgula. Align Items também, quero alinhar ele no centro, para ele descer de volta. E um Flex Direction Row aqui. Perfeito. Então, ele já voltou aqui para a posição dele. E agora falta aumentar esse nosso React Prime, né? Então, vamos lá. Dentro aqui do nosso estilo, do title. Vou passar para ele que a cor dele vai ser branca. Ele tá pretinho ali, né? Beleza, ponto e vírgula. Font size aqui para ele vai ser uns 30 pixels, ponto e vírgula. E vamos deixar aqui um font weight aqui como bold. Deixar ele negrito, né? Então, a gente aumentou 30 pixels, o tamanho da fonte. E deixamos ele negrito. Eu também quero desgrudar um pouquinho da esquerda aqui, né? Então, eu posso passar aqui um margin left, ou seja, um espaçamento externo do nosso texto, de uns 14 pixels aqui. E perfeito, tá? Maravilha. Então, aqui a gente já finaliza o estilo do header. Posso fechar. Vamos aqui no nosso index, que a gente tem ele aqui. Quando eu clicar no botão, o que ele tem que fazer? Ele tem que abrir o nosso drawer aqui. Essa é a função desse nosso menu de hambúrguer, certo? Então, dentro aqui do menu button, a gente tem uma função chamada onPress, tá? Então, onPress, abre e fecha aqui. Quando eu clico nele, ele dispara esse onPress. Eu poderia aqui, ó, abrir uma função anônima e dar um alert aqui com um teste. Então, fazendo isso, quando eu clicar, ele mostra um alerta teste. Maravilha. Mas eu quero que ele abra aqui o drawer. Então, o que eu quero fazer? Eu quero importar aqui, import from @reactNavigation/native, que é quem controla a navegação, e trazer um hook chamado useNavigation. E eu vou instanciar ele aqui em cima do header, const navigation igual useNavigation. E a hora que eu clicar no onPress, o que eu quero fazer? Eu quero abrir o drawer. Então, navigation.open drawer. Simples. É basicamente isso que eu quero fazer. Vou salvar. Vamos testar? Vou vir aqui, cliquei, ele abriu. Ó, cliquei, ele abriu. Então, a gente dá a possibilidade do arrastar e do clicar e abrir também. Então, perfeito. Já resolvemos mais uma coisa. A segunda coisa, é que se a gente olhar, o título aqui é React Prime, mas aqui eu também reaproveito e coloco outro título. Só que se eu deixar dessa maneira, é fixo, né? E eu quero que isso seja dinâmico. Então, a gente pode trabalhar com propriedades. Igual a gente tem a propriedade onPress, igual a gente tem a propriedade color, eu posso ter no meu componente header propriedades que eu vou passar para ele. Aonde que a gente está chamando ele? A gente está chamando aqui no nosso home. Olha aqui, a gente chama o header, né? Eu quero falar para ele que ele tem uma propriedade, sei lá, título ou até title mesmo, que eu quero passar o texto que eu quero que exiba. Por exemplo, React Prime. Vou colocar até diferente, React Test. Beleza? E aí lá no nosso componente header, aqui, agora eu recebo essa propriedade. Posso abrir chaves e pegar essa propriedade. Olha o nome que eu chamei o nome de title. Então, eu recebo no header o title. E agora eu posso utilizar. Então, dentro aqui, onde era o texto, eu vou colocar abre e fecha chaves, usando esse title que eu estou recebendo aqui, tá? Vou salvar. Olha lá, olha o React Test aqui. Poderia ser qualquer outra coisa, poderia ser bem-vindo. Olha lá, bem-vindo. Mas eu vou colocar, né, o nosso React Prime. Perfeito. Então agora o header posso fechar o estilo aqui. O header a gente já resolveu, já podemos utilizar na nossa interface. Então já vou deixar ele aqui primeiro da nossa interface. O que mais que a gente precisa? Vamos voltar para a gente finalizar aqui, já para não ficar tão grande, a gente vai fazer a parte do input e do botão. Bora lá? Vamos minimizar. Deixa eu fechar a pastinha Components aqui para não atrapalhar vocês. Então aqui agora no Home, vamos lá. Vamos começar criando aqui nosso componente aqui de Search Container. Vai ser uma view aqui que vai ficar por volta do nosso input. Dentro dessa view eu vou ter um input aqui. Ele fecha aqui nele mesmo. Esse input ele vai ter um placeholder. Tá? Esse placeholder vai ser, por exemplo, exemplo Vingadores, né? Que vai ser para o cara procurar lá. Depois aqui desse nosso input, dentro ainda do Search Container, a gente vai ter o botão de buscar. Então a gente vai ter o Search Button, por exemplo. Abre e fecha aqui. E esse Search Button vai ter um ícone. Vou importar aqui o ícone também. Import from expo /vector icons, que a gente já conheceu.
E vou importar também o nosso Feather, que é a bibliotequinha aqui, para a gente trabalhar aqui com ícone, né, que eu gosto dela. Vamos trazer ela dentro aqui, ó, do nosso Search Container. Deixa eu dar um espaço aqui para ficar fácil para vocês. Então, dentro do Search Button, vou trazer ela aqui. O name desse botão aqui vai ser Search. O size para ele, ou seja, o tamanho que eu quero dar para esse cara vai ser 30. E a color dele vai ser branca. Beleza? Então, se eu salvar isso aqui, vai dar erro, né? Porque a gente criou isso aqui, mas não criamos lá nos nossos estilos. Então, vamos criar nos estilos aqui. Vou colocar já no import aqui. A gente tem os imports aqui, ó, dos nossos styles. Eu vou deixar os imports. Deixa eu tirar esses espaços, vírgula. A gente pode colocar aqui o nosso search container, vírgula. A gente também criou um chamado input, vírgula. Também criamos o search button aqui. Então, agora a gente precisa criar esses três caras lá nos estilos. Vamos nos styles aqui do home. Vou colocar aqui só para não esquecer. Então, vamos lá. Export const, primeiro é o search container, igual styled ponto, vai ser uma view, né? Porque ele é um container, é uma área. Vou duplicar aqui para baixo. O de baixo vai ser um input, então vou colocar o nome dele aqui. O input ele vai ser algo que é para digitar, né? Um input, então ele é do tipo text input do React Native. E vou duplicar para baixo que a gente tem mais um, que é o nosso nome chamado search button. E o search button ele é um botão. Então ele é um touchable opacity, que a gente também já conheceu que é um botão. Vou salvar aqui, vou salvar os dois arquivos e ó, já apareceu aqui. Agora vamos fazer esse nosso estilo aqui. Então, vamos lá. Vamos aqui. Primeiro o nosso search container, que é a área que está por volta desses dois caras. Ele vai ter aqui então um flex direction, ou seja, row, um do lado do outro, ó, já alinhou do lado, beleza. Eu quero que eles peguem a largura de 100%. Ponto e vírgula. Eu quero também ter uma altura aqui de 50 pixels para essa nossa área. Quero alinhar eles no centro, então também vou passar para eles um Align Items Center aqui. Ó, já ficou eles centralizados aqui na altura. E também quero dar uma desgrudada, né? Porque, ó, ele tá grudado aqui. Então, eu quero falar para ele que ele vai ter um padding de 0 e de 14 pixels, tanto na esquerda quanto na direita. Então, vou salvar, ó, já alinhou aqui com o nosso ícone. Perfeito. E também margin bottom de 8 pixels, ou seja, desgrudar se tiver alguma coisa embaixo, uma margem, ou seja, um espaçamento embaixo de 8. E agora no nosso input, eu quero passar para ele ter um background color, uma corzinha aí, a gente pode passar um RGBA 255, 255, 255, seria o branco, mas eu quero dar uma opacidade. Então, vírgula 0.4, que seria 40%, né? Já ficou ali. Perfeito. E o nosso input, ele pega quase a tela inteira. Então, ele vai ter um ponto e vírgula aqui, uma width de 85% da tela, ponto e vírgula, deixa eu salvar, beleza. Eu quero também falar que ele vai ter uma altura igual, né, para padronizar aqui o nosso search container de 50. Então, uma height aqui de 50 pixels, beleza. Border radius aqui de 50 pixels também, que ele é bem arredondado. Um padding interno, ou seja, aqui onde você digita, interno, eu quero dar um espaçamento aqui. Então, padding, 2 pontos, eu quero passar 8 pixels em cima e embaixo e 15 pixels nas laterais, tá? Então, vou salvar, ó, ele já deu um espaçamento legal ali, ó. Beleza. Font size, ou seja, o tamanho da fonte dentro do input eu quero que seja maior. Quero que seja 20 pixels aqui. Olha lá, já ficou bem maior. Beleza, pode colocar até um pouquinho menor, né? Uns 18. Beleza. Vamos lá. E a cor dentro do input vai ser branca quando o cara digitar. Então, quando o cara digitar, ó, a cor vai ser branca. Agora falta o nosso botão aqui, né? Então, aqui no nosso botão, vamos lá. Vamos pegar o restante da tela. Agora com o botão, se a width do input é 85, a width do nosso botão vai ser o restante. Vai ser 15%. Beleza? E também eu quero passar uma altura para ele de 50 pixels, para a gente padronizar aqui. Vou alinhar tudo que tem dentro dele, que é o nosso ícone no centro. Então, Align Items no Center. E também verticalmente, né? Então, Justify Content Center. E beleza, alinhamos ele aqui já no centro. E perfeito, né? Então, posso salvar aqui. E agora falta só arrumar o placeholder, que é quando não tem nada escrito. Se você quiser deixar ele um pouquinho mais claro, vou salvar. Vamos fechar aqui o Styles. Aqui dentro do nosso input, onde tem o placeholder, eu posso também passar, se quiser, um placeholder text color. Cuidado que o T e que o C é maiúsculo. Eu posso passar aqui para ele, por exemplo, um DDD. Opa, faltou. Hashtag DDD. Vai ficar, ó, um pouquinho mais claro. Se você quiser também, é outra opção. Quando não tem nada digitado, ó, ele fica assim.
Beleza? Então agora a gente finaliza aqui a nossa primeira aula do workshop. Eu sei que demorou um pouco para a gente começar a desenvolver, porque a gente precisava passar pelo início, que era falar sobre React Native, falar ali sobre a configuração, como é que a gente conseguia configurar e ir caminhando devagar, né? Conhecer o React Native, conhecer o que era componente, como é que a gente conseguia escrever alguma coisa aqui na tela e também instalar os componentes que a gente vai utilizar, como a parte de navegação que a gente tem aqui, como a parte aqui, tudo isso de estilização que a gente está utilizando, que é o Styled Components. Então é bem tranquilo, então no começo a gente começou mais devagar e vai evoluindo aqui a nossa velocidade, tá? Então fica tranquilo que na próxima aula, agora que a gente já tem basicamente o nosso começo aqui do React Prime, a gente já desenvolveu a parte de configuração de rotas, que era um pouquinho mais complexo ali no começo, e agora a gente já fez aqui, começando, né, a nossa home. Então, te vejo na próxima aula para a gente continuar a nossa home e começar a desenvolver toda a parte do layout aqui dos filmes. E não esquece de compartilhar como é que está sendo a sua evolução aqui dentro do Insider. Então, te vejo na próxima aula para a gente continuar aqui.